sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Lucrativamente. Eu sou o professor Marcelo Medeiros, do curso de Ciências Contábeis da Faculdade Antônio Meneghetti, e hoje nós vamos conversar com a primeira turma de Ciências Contábeis, as nossas formandas do curso de Ciências Contábeis. Meninas, sejam muito bem-vindas ao nosso podcast, e a gente vai começar o nosso bate-papo, vamos falar como que tá a vida depois de formada, vamos falar como é que... Eu quero saber curiosidades, eu quero saber os bafos, eu quero saber as confusão, barulho, gritaria e confusão. Então vamos começar com uma apresentação, assim, pra gente descontrair, pra gente ficar mais tranquilo aqui no nosso bate-papo. Júlia, tu que tá aqui do meu lado, começa se apresentando aí, falando um pouquinho de ti. Então, bom dia, meu nome é Júlia Becker, sou natural aqui de Restinga Seca, mas atualmente moro em Porto Alegre, tenho 23 anos e trabalho hoje atualmente na Ernst Young. Tá poderosa, né? Essa aí é de peso. E tu, Kelly? Meu nome é Eu pedi pra se apresentar, tu, Kelly. Eu, Kelly. Bom dia, então. Meu nome é Kelly, eu tenho 22 anos, eu sou natural de Silveira Martins e atualmente estou trabalhando no escritório contábil, Grupo Rezer, no setor de departamento pessoal. Olha, foi pro departamento pessoal, agora é com ela, rescisou, já sabemos aonde o foco do dinheiro. E tu, Gabi? Então, eu sou Gabriele Kleiner, sou de Agudo e atualmente trabalho no Sicredi. Natália? Eu sou a Natália, tenho 22 anos, sou natural de Nova Palma e atualmente eu estou na área do empreendedorismo, tenho uma cafeteria. Tá empreendendo. E a Cris? Bom, eu sou Cristiane Quatrin, eu sou natural de Ivorá, mas atualmente eu moro no Recanto e trabalho no setor financeiro fiscal do Hotel Recanto. Olha aí, gente, vocês estão muito poderosos. Eu tô me sentindo até intimidado aqui de tanta coisa boa que tá vindo pra aí. Gente, vamos bater um papo assim? Eu queria saber de vocês como que foi essa trajetória, das localidades do interior, encontrar esse mundo de possibilidades aqui na Anf, sabe? Pra quem é muito jovem e a gente tá sempre cheio de sonhos e pensando na vida, nas coisas que vão acontecer ainda, né? Às vezes é um choque. E eu queria saber pra vocês, assim, como que foi essa jornada, de quando vocês entraram aqui na Anf e agora o que vocês estão construindo, como é que foi? Alguém quer falar um pouquinho de como foi assim, essa experiência? Que ela é um pouco traumática, né? Vamos combinar, a gente sai de casa e aquele acostumado com pai, com mãe, fazendo tudo. A gente chega num ambiente com muitas pessoas que a gente não conhece, que a gente não tá acostumado. É um choque, né? Deve ter uma historinha boa aí pra contar, né? Quem que tem uma historinha boa pra contar? Então, contábeis nunca foi minha primeira opção de curso. Mentira. Eu pensei em fazer matemática. Mas enfim, porque eu sempre amava números e tudo mais, então matemática. E aí, eu conhecia, quando me apresentaram a Anf, tipo, nunca foi uma primeira opção de faculdade. Porém, quando eu cheguei aqui, é muito diferente, assim. Quem chega na Anf é um ambiente diferente, é um cenário diferente. E eu disse, tá, é aqui. Aí, tinha administração, enfim, os outros cursos, e aí apresentaram contábeis que ia ser a primeira turma. Daí, enfim, fiz o vestibular e tudo mais. E quando teve a primeira aula, eu nunca vou esquecer. Era remoto, porque tinha... Sim, pessoas pegaram a pandemia. Tinha pandemia e tudo mais. Levei, tipo, um susto, assim. Primeira aula com a professora Leandra, ela pediu pra gente, num balanço, identificar o que era ativo e passivo. Meu Deus do céu, o que eu vim fazer nesse lugar? E era um baita de um balanço. Era um baita no balanço. Eu disse, cara, nunca vi ativo e passivo na vida, não sei nem sabia que é era. isso. Não sei nem o que eu faço. Mas enfim, tipo, foi passando, a gente começou a ter as aulas presenciais e assim, o ambiente da Anf é muito favorável a isso, tipo... Cara, eu não sei em que momento, assim, também a gente se uniu muito, o curso, acho que por ser o primeiro curso e tudo mais, a gente se uniu bastante nisso, e a faculdade auxiliou muito nesse processo, tanto de crescimento nosso, quanto pra gente explorar muito o curso. Então, cara, tipo assim, tinha momentos que a gente pensava, meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida? Tipo, depois na parte do TCC e tudo mais. Mas a gente aproveitou muito isso, sabe? E eu acho que nessa parte é muito importante também. Porque, claro, às vezes a gente entra no curso, enfim, a primeira faculdade e tudo mais, a gente é muito novo. Então daí tu pensa, tá, mas será que é isso que eu vou fazer pro resto da minha vida? Mas eu acho que é importante eu aproveitar muito isso, sabe? Porque Sim, hoje cada uma tá numa né? área.
Então, é importante a gente, tipo, focar naquilo e aproveitar bastante essa parte também, sabe? E alguém de vocês morou aqui nos prédios? E, porque às vezes falam assim, quando o aluno vem pra cá, a gente tem que ensinar até a dobrar roupa, e arrumar a cama, e deixar o local organizado. É assim mesmo? A Cris morou na casa do estudante. Eu e a Júlia também, nós moramos na casa, não juntas, mas moramos na casa estudante. Tem alguns que pode ser que não saibam, mas a gente já vinha de casa, já né? sabia, Já né? sabia. Já- Eu fiquei, acho que uns 6 meses na casa estudante e depois... Aquele local compartilhado. Isso, Ah, daí e- era um quarto para Comia duas o pessoas. iogurte, comia o pão da geladeira. Na verdade, eu tinha uma geladeira no quarto. Ah! Então, era minha, né? já era outro nível, né? E daí eu fiquei ali uns 6 meses, depois a gente desceu pros blocos privados. E daí hoje até a colega que mora comigo, conheci ela na casa estudante, ela mora comigo até hoje. Fizeram eu moro. amizade E continuamos. fortalecer esses laços. E essa experiência foi boa? Foi... Como ela estava morando junto com a amiga, dividindo, acredito que sim. Foi boa. Mas porque é um diferente, né, da família, pessoas diferentes, né, outros hábitos. Eu já tive um percurso maior dentro da casa estudante do que a Cris. Eu cheguei e fui morar na casa estudante ali do lado da faculdade mesmo. E era um quarto e um banheiro e a cozinha tu dividia tudo, né? Tudo ali com o pessoal. Tudo com o pessoal, assim. Então, tipo, toda quarta-feira era dia de faxinão. Então, a gente faxinava tudo a casa do estudante. E também depois eu fiquei 6 meses na casa estudante e desci pra extensão. Só que na extensão era um apartamento, só que eram 3 meninas. Então, tinha que dividir o apartamento com 3 meninas, 3 costumes, 3 temperamentos. 3 temperamentos. E dava aquelas tretas, assim, tipo, isso aqui E é aí é aquela história, uma gosta de coisas mais organizadas, outras gostam de coisa mais bagunçada. E, por exemplo, pra mim foi um baque, porque como eu sou filha única, eu nunca dividi nada. Então, eu ir morar Tudo com uma era outra teu. pessoa, tudo era meu. E aí ter que A gente sabe. ter que dividir foi um desafio, assim, muito grande, sabe? Mas foi muito bom, porque ao mesmo tempo eu aprendi muito, mas ao mesmo tempo a gente, né, tem que aprender a ser mais flexível. Mas foi muito legal, assim. Que legal. E são experiências, né? Eu acho que esse é um momento que a gente vai plantando coisas, porque depois a vida adulta são experiências que a gente vai aproveitar e vai se lembrar. Eu quero perguntar pra vocês assim, bom, já falamos desse choque, mas e a decisão de cursar ciências contábeis? Alguém tem alguma lembrança, assim, quando que tomou essa decisão? Por que decidiu fazer ciências contábeis? Quando, vou fazer ciências contábeis na Anf, por quê? Teve algum gatilho, alguma... eu vou fazer aqui, é mais perto. Eu vou fazer porque alguém faz. Tu, Cris, fala a verdade. Bom, na verdade, eu sempre quis essa parte de números. Daí eu ficava em dúvida entre administração ou contábeis. E daí eu fiz o Enem na época. Aí vim fazer o vestibular da Anf, daí o pessoal apresentou que seria a primeira turma, como seria o curso de contábeis. Daí eu fiz o vestibular e comecei a gostar, pesquisar sobre contábeis. Eu disse, vou fazer contábeis. É contábeis que eu quero. Daí decidi vir pra Anf, porque pra mim até era mais perto, eu conseguia vir de casa direto. Eu passava aqui durante a semana, mas ficar perto pra mim ir de final de semana. Sim, é uma boa decisão. E pra gente que é do interior, assim, eu e ela somos do interior, as gurias também, tipo, é mais... a Anf aqui, o recanto em si, traz muito o de casa. Por isso que foi mais fácil se adaptar aqui também. Pra todas nós, eu acho que foi mais tranquilo, assim. Porque daí, eu moro perto de casa, aqui é perto de casa, dá 15 minutos. Mas é tranquilo de morar aqui também, porque é um lugar que tem natureza, tem de tudo, e foi uma adaptação bem mais fácil. Claro. Tu É tá uma no teu escolha mais ambiente, fácil. Isso, foi fácil de tomar essa escolha de vir fazer pra Anf, contato. isso. Claro, legal. E tu, Gabi? Eu conheci a Anf pelo Jovem Tecnologia, então eu já gostava muito da estrutura daqui. E aí a minha ideia sempre foi, se desse pra estudar aqui, eu queria vir pra cá. Aí eu fiz o Enem, aí teve pandemia, aí teve um ano que eu fiquei em casa parada. E aí, quando eu vi que abri ciências contábeis aqui, eu resolvi que eu queria cursar aqui, que era certo que eu queria cursar aqui. Aí eu não fiz o vestibular, eu entrei pelo Enem. E aí foi isso, basicamente, decidi vir pra cá, já conheci a estrutura da faculdade, eu gostava bastante. Então eu me identifiquei. Já se apaixonou. E tu, Natália, tu que empreende aqui nesse lugar. Eu conheci a Anf, como falei, minha primeira opção era matemática, mas quando eu conheci a Anf, tipo,
Eu vim muito por contábeis por causa de números. Depois eu descobri que não é tantos números assim. Mas era mais, tipo assim, tu chega na Anf e a estrutura da Anf já te prende, assim. Por mais que daqui a pouco eu não quisesse contábeis, provavelmente eu faria outro curso aqui. Faria outro curso. Faria outro. Então, mas contábeis também, quando apresentaram o curso, tudo mais, quando mostraram o laboratório de contábeis também, é algo que prende bastante, assim. Te faz querer ficar aqui. Então foi muito disso também. Eu sei que vocês têm a maior... eu acho que essa turma aqui tem a maior quilometragem do curso de Ciências Contábeis, que vocês viajaram pra caramba, né? A quilometragem de vocês é alta. E eu quero saber o seguinte, ó. Dessas experiências, vocês já fizeram viagens nacionais, internacionais, porque... A nossa faculdade, ela tem isso, né? Ela oportuniza, ela incentiva que os alunos tenham essa experiência, né? As famílias ajudando, a gente juntando dinheiro. Eu lembro que vocês acho que faziam cachorro-quente maravilhoso. Aquele cachorro-quente, gente, vocês são culpados por uns 10 quilos mais ou menos naquela viagem, parece que era pra São Paulo, né? Aquele cachorro-quente lá, São Paulo, maldito. pra Santa Catarina. Nossa, muito bom aquele cachorro-quente. Então, assim, a faculdade inspira muito e incentiva muito que vocês façam. Então, por exemplo, dessa vontade de viajar, surgiu essa necessidade de empreender, se organizar, fazer cachorro-quente, juntar dinheiro. Dessas experiências, assim, teve alguma coisa que foi muito marcante que a faculdade, junto com a organização das viagens, trouxe para vocês de experiência, assim? Eu sei que cada uma fez viagem, vocês fizeram muitas viagens juntas, né? Mas algumas fizeram viagens para fora. Teve alguma coisa que foi muito marcante, assim, dessas viagens internacionais? Tu, Júlia, tu teve, né? Sim, eu fiz tanto as internacionais quanto as nacionais. E para mim o ponto principal foi abrir a minha mente, assim. Foi olhar o 360. Porque, por exemplo, quando a gente chega, por exemplo, numa viagem internacional, é outra cultura, é outra comida, é outro tudo, é outra língua. E tu tem que se adaptar àquilo. Sim. E, ao mesmo tempo, a gente chega na Anf e já é muito falado sobre, principalmente das viagens internacionais. E eu ficava assim, meu Deus, eu sabia que eu queria fazer, mas eu não achei que eu fosse fazer tão rápido. Então, eu fui pra viagem da Holanda e eu tava o quê? No 3º semestre de contábeis. Então, assim, ao mesmo tempo foi muito bom, porque daí eu foi conhecer uma nova cultura, mas ao mesmo tempo veio as viagens nacionais. Então, assim, eu já sabia que tinha sido muito legal e que eu queria viver aquilo. Então, ao mesmo tempo, eu acho que a nossa turma, principalmente, teve uma parte muito legal, assim, que tudo a gente se incentivou. Muito então, por exemplo, temos viagem para São Paulo, vamos organizar, vamos fazer. E isso é um pouco que eu acho que hoje eu sinto falta no lugar onde eu tô, porque a gente se puxava. Então, a gente tinha um estímulo de nós 5, de tipo, a gente vai para São Paulo, todo mundo vai. A gente vai pra Santa Catarina, todo mundo vai. Então, a gente era muito unido, assim, nesse sentido, assim. E é algo que é totalmente diferente. Então, por exemplo, a gente foi pro Congresso de Contabilidade. A gente se olhava assim, ó, gente, tanta gente de contadora, quanta referência a gente tinha ali, e foi um negócio muito legal, assim. Eu acho que agrega muito e tu acaba levando muita bagagem, assim. Claro. E a experiência é boa, porque você acaba, de certa forma, mobilizando, estreitando os laços, né? Isso é importante. Até depois, na vida profissional, a gente acaba levando parte. Por exemplo, tu tá sentindo falta disso. Eu sinto falta. Porque talvez em outros lugares as pessoas não são incentivadas a esse calor, essa junção, né? Isso é muito importante. E vocês tiveram alguma experiência? Alguém quer? Pra mim, o que me marcou foi a viagem pra São Paulo, assim. Desde o início que foi proposto pra nossa turma, junto com os guris de sistemas, a gente agarrou a ideia e a gente falou, a gente vai? Como a gente vai? A gente não sabe. Pra onde a gente vai? A gente não sabe, mas a gente vai. Aí a gente começou a mobilização de procurar empresas que a gente tinha interesse de conhecer, empresas da nossa área dos guris de sistemas, porque foi viagem junto com eles, né? E começou a se organizar para fazer cachorro-quente para vender, para arrecadar dinheiro, fazer rifa, fazer um monte de coisa para tentar diminuir ao máximo os custos. Então, isso foi muito bom. Tanto que depois, no final, a gente pagou praticamente só a nossa alimentação. A viagem, a hospedagem, a gente pagou tudo. Transfer, toda essa parte. Isso é legal. E conhecer os lugares, né? Sim. A experiência que a gente teve lá foi muito legal. A gente conheceu Ernst Young de São Paulo. A gente conheceu alguns lugares também de sistemas que a gente ficou encantado de ver a tecnologia que existe hoje, que a gente aqui, às vezes, acaba não tendo contato, né? É um mundo que a gente não tá acostumado, né? É isso que eu ia perguntar. Entre os cursos. É isso que eu ia perguntar, assim, ó. Quando sai da caixa e sai daqui dessa localidade, chega, por exemplo, numa cidade como São Paulo, vocês não sofreram aquele baque? Sim, a primeira vez que eu fui pra São Paulo, eu tomei um baque. Eu cheguei, eu fiquei assim, meu Deus, olha o tamanho dessa cidade, a quantidade de possibilidades que existe aqui. Eu fiquei um pouco impactado.
assim. Eu acho Não, e que o trânsito também. Mas a gente tem que estar muito aberto também, né? Sim, sim. Então, acho que a gente foi muito aberto a conhecer, a procurar. Tanto que a gente foi da Faria Lima ao Brás. Então, a gente foi pra conhecer, pra se jogar, sabe? Trouxeram comprinhas. Trouxe Mas essa certo? Não, e um ponto muito importante de a gente estar com a ANF é que a ANF tem vários contatos. Uhum. Então, por exemplo, a gente foi aquela vez com a professora Clarissa. Cara, a gente conheceu o professor Eliseu Martins. Sim. Gente, o Eliseu Sim. Martins. A gente almoçou com ele. Lá na Ele USP. pagou Como se fosse, assim, nosso melhor amigo almoçando com nós. Então, Sim. tipo assim, a gente tem... Quando que a gente teria essa experiência? Essa experiência, fora, né? Exato. Quantos exercícios do Eliseu Martins vocês fizeram? Exato. E a gente tava lá com ele. Então, tipo, é muito também de tu querer. Tinha momentos que a gente não sabia como que a gente ia pagar a viagem. Mas a gente fez cachorro-quente, fez rifa. Eu disse, algum jeito a gente vai ir. Eu acho que também é muito aberto, que nem a Gabi falou e a Natália, tá aberto aquele momento. Então, por exemplo, a gente acabava, tipo, a gente não sabe como é que vai. Mas a gente se organizou, a gente fez, aconteceu. Então, acho que o ponto principal, assim, ok, não tenho como ir, mas quais as possibilidades que eu tenho pra abrir? Então, assim, a partir do momento que tu tem aquela vontade, que tu quer ir, o caminho abre. Sim. E aí tu vai, junta recurso, faz isso, pede emprestado, mas vai, sabe? E eu acho que ao mesmo tempo não dá pra se fechar todas as oportunidades, sabe? A graduação, ela abre muita possibilidade, muita coisa pra fazer, mas faz. Não fica naquela assim, ai, não posso, ai, não quero, ai, não sei o que, sabe? Abre, porque ao mesmo tempo vai abrindo o teu leque, vai trazendo bagagem pra ti, vai trazendo outras experiências que se tu não vai, não tem como saber. Eu tenho, assim, nas disciplinas que a gente trabalhou, uma coisa que me chama muita atenção em vocês é que vocês viviam a faculdade. Sim. Vocês viveram a faculdade, sabe? E é lindo, assim, relembrar esses momentos, porque tudo que vocês fizeram foi com intensidade. Então vocês aproveitaram esse lugar. Vocês aproveitaram as aulas, vocês aproveitaram inclusive as experiências. As boas, as ruins. Então eu acho que isso é a faculdade. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas viver esse momento, mesmo que às vezes tenha a briga, a discussão, porque no momento é interessante. Sabe o que é importante? Porque, por exemplo, assim, quando a gente briga, a gente aprende a perdoar, a pedir desculpa, a respeitar, a ver que a gente estava errado, certo? E quando a gente vibra e ganha, a gente comemora em equipe, compartilha o resultado. E vocês fizeram muito isso. Assim, eu acho que ouso dizer que de todas as turmas, vocês são a que mais viveu no sentido pleno a faculdade, de usufruir de tudo que a faculdade oportunizou. E eu queria falar um pouquinho agora, que eu sei que vocês são também excelentes organizadoras de evento. Vocês adoram evento. E assim, eu sei que vocês dão overbook nos orçamentos. Né? Tem até uma história de uma planilha falsa. Né? Essa aí tem que ser contada. Eu não sei quem vai contar. Mas assim... Quem fez a planilha fake? Tem uma história de uma planilha fake que a gente tem que compartilhar pra ensinar as outras gerações. Porque essas novas gerações que estão vindo aí, eles não têm a malandragem que a gente tem. Professores. Esses professores primeiro assim, vamos sofreram. contar do evento. Como é que foi a gente teve um evento aqui na faculdade que as meninas organizaram. Quero que vocês contem um pouquinho desse evento. Como que foi organizar e essa competição? Vocês são super competidoras, né? Um pouquinho. Eu não lembro exatamente quando que sugeriram um account, mas... Eu acho que foi, tipo, julho, assim, virada do semestre. Enfim, sugeriram pra gente fazer algum evento de contábeis, porque a DM tinha um evento. E a gente queria ser melhor, óbvio. Exatamente. A gente não ia terminar a faculdade sem um evento de contábeis. Tá, enfim, daí foi, quebramos a cabeça e fizemos o evento. Só que daí a gente falou, tem que ter premiação? A gente vai tirar a premiação da onde? Vamos fazer um sistema de cotas. Que até, inclusive, eu te dizer até hoje na faculdade. Quem que deu essa ideia? Eu não lembro. A Natália que teve... Tu que é a criadora, a idealizadora do sistema de cotas de participação. Sistema de cotas A de gente só queria participação. patrocínio, a Natália Só que tinha um detalhe, né? A gente criou o sistema de cotas e depois foi pensar, a empresa vai dar o valor, mas vai participar do quê? Aí depois a gente foi indo, enfim, tudo mais. A gente só Até fez. formar A gente só um foi formato, indo. né? E tanto é que, cara, a gente fez desde o regulamento do zero, as gurias fizeram, Tudo. Criamos Instagram de contábeis, enfim, foi indo. E aí, só que daí chegou uma altura do campeonato, da organização, que a gente percebeu que tinha algumas informações nossas que não estavam só ali.
Estavam sendo vazando. vazadas. Estavam sendo Meu. vazadas. E aí, tipo, os valores, as pessoas, todo mundo tava sabendo. Só que a gente não queria que todo mundo soubesse. A gente queria divulgar depois, porque a gente tava Porque conseguindo vocês queriam muito. fazer o melhor evento, né? Só pra Sim. deixar claro que E a tinha gente que ser tava- melhor que do Exato. direito, da contabilidade. É, a administração. gente acabou criando uma rixa ali, direito e e assim, contábeis. a gente queria muito, tipo, que ficasse ali e depois a gente divulgasse aquilo. E a gente ficou sabendo que tava vazando de algum jeito. E sabia que eles tinham uma meta. Eles tinham uma Porque meta. era A Muitos meta cursos. deles teria que ser maior que a nossa. Por exemplo, o Exato. contábil está arrecadando tanto. Vocês têm que arrecadar o Porque os dobro. eventos eram concomitantes, né? Isso. E aí eles tinham uma meta Era de 10 anos mil do reais. curso, então eles queriam 10 mil reais pra poder colocar pro Premiação, ganhador da premiação. E premiação. eles acharam que a gente não ia chegar nesse valor. E aí eu Eles não pensei. sabiam o que tava lidando. Só que daí tinha uma planilha compartilhada com professores, enfim, todo mundo. Eu disse, por que a gente não faz uma planilha separada? Porque Ah, tem... Já que tá saindo Gente, informação, essa mente do mal. Mas é que, cara, tipo, pensa, era a primeira turma, a gente queria algo muito nosso. E daí todo mundo tava sabendo, a gente já tava brabo, né? E aí a gente fez uma planilha separada. Ou seja, vamos dizer, pra ficar bonito, vocês fizeram uma planilha falsa. Falsa. Uma planilha separada. A gente uma planilha... ocultou valores. É, só faltou tipo, a gente alguns valores. Ocultou Vocês ali só nos negaram Excel. alguns valores recebidos. Aí A gente parou num tempo. a gente recebeu ali até que eles sabiam. Até aquele ponto a gente tinha divulgado os valores. Depois dali. Depois dali a Tem que gente só foi prestar arrecadando. conta. Foi arrecadando. Eu não sei como que a gente conseguiu tanto E dinheiro. como que foi E como que foi A revelação? a revelação? A revelação foi maravilhosa. Não, conta essa história. Porque assim, ó, teve o momento da revelação, né? Teve. Aí a gente. Fui eu que fiz os slides. Fui eu vim Gabriela. criando no ônibus Não, aí slides. Vocês pra fizeram um apresentar. slide pra Uma revelar. apresentação de slides. Eu vim no Tipo, ônibus fazendo A gente slide. fez uma apresentação de slides e colocou, tipo, fez um textinho assim, sabe? Tipo, Que super. a gente sabia que tinha um suspense. intruso ali no meio. É, e Vocês aí. colocaram isso no... Sim, sim. E o professor sentado bem no meio. Tinha o professor. do lado. É, tinha o professor e a coordenação. E daí, tanto que eu não tava na aula. E daí fizeram uma chamada de vídeo comigo. E aí a gente revelou que a gente arrecadou 10 mil, mais de 10 mil. 13 mil, eu acho Foi que 10 é. mil só na premiação. Foi Gente, 10 vocês só no arrecadaram investimento. 13 mil reais sim, pro em evento. patrocínio. Pro evento. Então, uma parte a gente usou pra fazer. A gente fez Banner, coffee, toda Aquela, essa a né? parte do coffee, a gente fez uma parte pra tirar fotos também, que depois começaram a utilizar em outros cursos também. E aí a gente fez assim um account. Porque até então, durante todo o semestre, o professor e a coordenadora tinham ciência que nós tínhamos 3 mil. E daí a gente fez esses slides no dia e no final dizia: tchanã, temos 13 mil. Não, e isso eu é acho muito bom. uma parte que é muito legal, que dentro dessas premiações, assim, arrecadando, a gente conseguiu uma pedra. Vocês lembram da Sim, pedra? a gente conseguiu uma conseguiu pedra. uma pedra. Como é? Eu não lembro o nome da pedra. Ah, é uma pedra uma diferente, pedra a gente conseguiu de preciosa. premiação. Pedra preciosa. E daí a gente conseguiu vender a pedra. A gente conseguiu vender a pedra. Meu Só que a Deus. pedra, a gente não sabia Mil que a reais. pedra valia muito. Porque a gente não conhecia dessa pedra. E a pedra valia muito. Daí a gente conseguiu vender por um valor bem Por bom a R$ 1.000. pedra. Mentira. Aham, vendemos a Gente, pedra. vocês dão nó em pingo nada, não é possível. Não é possível. É, e eu acho que ao mesmo tempo foi super importante esse tempo, que a gente tinha uma preocupação também, como ser o primeiro, a Evento. gente sabia que a gente precisava entregar algo muito bom, no sentido que aquilo iria ser o reflexo dos próximos anos. Então, por exemplo, a gente foi atrás dos patrocinadores e tudo mais, mas a gente precisava entregar algo muito bem feito, porque pro próximo ano, para as pessoas pedirem o mesmo patrocínio, a gente precisava ter entregue. Sim. Então a gente tinha aquela preocupação de tipo, como a gente vai fazer, como que a gente vai abordar, como que vai entregar, porque a gente sabia que o ano que vem ia precisar. Então, ia ter assim, o sucessor. reflexo precisava ser algo positivo e que as pessoas não ficassem com um sentimento negativo de tipo, foi um valor que foi jogado no lixo. Não, foi um Não, valor que foi investido e resultou num... Porque a gente ainda tinha o gancho que, era a primeira turma que tá fazendo o evento. Só que as outras turmas não têm esse gancho de tipo, eu sou a primeira turma. Uhum. Então eles também precisavam ter um reflexo. Teria que ter um De que as- histórico positivo Sim. para poder que as semear. empresas que patrocinaram teriam um retorno, né? E tá dando Ah. certo, né? Porque Muita os gente- próximos, as premiações As estão lá em cima premiações, também. É, estão lá em cima Estão se também. mantendo. E vocês plantaram algo que foi Positivo. super importante e positivo pro curso, né? E essa experiência de organizar o evento foi... Agora que a gente já ficou sabendo dessa história da planilha falsa, não, vocês são demais, gente, tá louco. Assim, foi... Por exemplo, na minha época, quando a gente organizava os eventos,
era tudo muito difícil, porque a gente não tinha internet, né? Era outra realidade. Então, era muito complicado organizar um evento na minha época de faculdade, né? Mas a gente fazia pelo coletivo, sabe? A gente queria organizar, queria deixar aquela marca no curso. Vocês também tinham essa coisa, vocês falaram aqui agora, né? De deixar para as próximas, mas a marca do evento, do formato, é uma coisa que é uma característica que vai ficar para sempre, né? Se o curso continua fazendo no mesmo formato, fica, né? Vocês acham que... Alguém quer compartilhar alguma experiência? Como foi assim, a organização do evento em si? A organização foi um caos, né? Foi caótico, mas deu certo, assim, a gente conseguiu se alinhar. Por que alinhar. caótico? Foi muito... É porque eram muitas pessoas. Opiniões. É que o que acontece, era uma turma que não era Vocês só nós. Vocês que definiram o formato? Não. Foi. A questão de... A gente primeiro tinha pensado em outras atividades, né? Mas a gente conversou com a Leandra, que é a coordenadora, e aí ela alinhou que um case ficaria melhor pela questão de tempo também, né? A resolução de um case. Aí nessa parte de criar o case, a gente não participou, porque a gente participou também do evento como participante ali. E aí essa parte foi a Leandra que organizou. Mas a questão da organização, assim, tinha mais gente junto. Na verdade, era a mais... gente dividiu, tipo, que a turma não era só nós, né? Era uma turma grande. Isso, era vários semestres juntos. Isso, e a gente dividiu, tipo, tais pessoas são responsáveis pelo financeiro de procurar recurso, tais pessoas são responsáveis pelo regulamento, tais pessoas são responsáveis por organizar o Instagram também, porque não tinha, e a gente criou pra poder divulgar as marcas. Eu pensando assim, vocês organizaram isso tudo muito jovens, né? Porque isso foi lá no início, vocês eram assim, tipo, 18, 19 anos. Por aí. Olha a responsabilidade, vocês com 18, 19 anos criando tudo isso. Vocês imaginavam, hoje vocês imaginavam que vocês eram capazes? Não. Eu acho que a gente acha que nunca é, né? E quando a gente se coloca em prova ou em necessidade, a gente tira forças nem sei da onde, né? Ou vem aquela coisa, não, eu vou lá, vou construir isso, vou fazer, e aquele senso de competição saudável, né? Tá, nem tão saudável assim, mas é legal, né? Mas agora a gente tá falando bastante em account. Kelly, explica pra nós, pra quem tá nos assistindo, pra quem nos segue nas redes sociais, o que é esse account que vocês idealizaram aqui na Anf? A gente criou, todos os outros cursos têm um jogo. É um jogo, digamos, para resolver algum case, algum problema. E o nosso curso não tinha ainda. Aí foi proposto para nós, pra gente criar esse jogo, que no caso foi a resolução de um case, que a Leandra e os demais professores criaram pra gente, que era para resolver um balanço, desenvolver o balanço de uma empresa, um problema, enfim, de uma empresa em questão, e aí tinha que apresentar esse case. E o melhor que chegasse mais perto dos resultados, ou que conseguisse resolver mais próximo dos valores ali, ganharia uma premiação. E a gente até conseguiu bastante dinheiro e conseguiu fazer três lugares, o primeiro, o segundo e o terceiro, com bastante valor em dinheiro. E ganhava Medalhas. né? Isso. E todos os competidores ganhavam um brinde também, pra ficar de recordação. Uma cuia, com a logo do account. Account, ficou organizado. Tinha logo, tinha toda a identidade visual do evento, né? Sim. Que legal. E essa experiência foi top, então, né? Foi marcante. Eu acho que isso é uma história que dá pra marcar. Essa da planilha fake não tem como esquecer, cara. Não, daí eu acho que depois o feitiço virou contra o feiticeiro, né? Porque no final do primeiro account a gente perdeu toda a nossa resolução. O meu grupo perdeu toda a resolução. O grupo verdade, da Natália. Vocês perderam. A gente perdeu toda a resolução. Daí eu acho que porque era o feitiço virou... misturado, né? Tinha pessoas do primeiro semestre. Isso que é interessante também. Porque as equipes, elas são sorteadas. Então, coloca numa equipe pessoas do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto semestre. Então, o que tem no case, ele vai relacionar com as disciplinas que os alunos estão tendo. Então, por exemplo, tem assuntos que alguém do primeiro semestre vai conseguir resolver, tem assuntos que alguém do sexto semestre vai conseguir resolver. Então, é algo Tem que ter uma integração, né? Promover uma integração. Porque hoje no curso, de modo geral, faltava um pouco isso. A gente foi a primeira turma, então todo mundo que veio chegando não tinha tanto uma base assim. Porque não tinha ninguém formado, não tinha ainda. Então, acho que promoveu uma integração também entre o curso, vocês sabe? eram as primeiras, né? Então, isso foi bem legal. E agora eu sei que vocês vocês gostam muito de escrever. Acho que vocês é uma das turmas que mais escreveram também. Participaram de muitos eventos, de JAI, né? Estavam todos comprometidos com o JAI. Porque aquele não. Ele pode falar sobre isso. A pergunta pra aquele que
Não corta essa. Por quê? Não, só um pouquinho, fala a verdade. Eu só vou dar uma dica pro pessoal novo, o pessoal que tá fazendo faculdade. Façam seus artigos, publiquem o quanto antes, não deixem pro final. Gente, nós temos... Não libera. Não libera. Sem exceção. Não tem exceção. Então, todo mundo que tá nessa mesa, menos a Kelly. Ai, pode ser. Mas a grande parte teve bastante experiências com escrita, né? E participou de eventos, outros eventos. Como é que foi essa... Alguém quer falar um pouquinho dessa experiência de escrever? A gente começou na JAI, né? Com a Rafa em metodologia de pesquisa, se não me engano. Porque vocês estavam muito engajados com a professora Rafaela, mas de desenvolver a escrita científica dentro do curso, né? Mas a gente chegou ali em metodologia praticamente não sabendo nada, né? Mas isso que é bom. Foi no primeiro semestre, no início. Aí tinha uma começa cadeira aquelas específica. Era de sábado de manhã. O que é citação direta, indireta? Quem é que criou essa Pergunta pra loucura? Gabriele se ela vinha nas aulas sábado. Não, mas não foi de metodologia que eu não vi no sábado. Vocês não se perguntavam assim, mas quem é que inventou que tem que ter esse espaçamento, recuo de 4 centímetros? Por quê? Não sei Aí quem a inventou APA isso. e eu não sei o que é Regra. muito diferente. Cara, faz um negócio só. Eu tenho uma teoria que uma pessoa diz assim, pra que facilitar se eu posso dificultar? Então eu vou criar um monte de regra pra mesma coisa, né? Então é bem assim. Mas tirando essa parte de formatação, a experiência de pesquisar é legal, né? Sim. Participar dos eventos, né? Alguém apresentou o trabalho oral aqui, na JAI? Sim, Já, sim, a gente... No banner, né? No banner. isso. Porque a gente começou a metodologia, daí tanto é que era uma disciplina de 30, né? 30 horas. de E manhã. aí a gente ficava sábado de tarde aqui escrevendo. Vários sábados a gente ficou pela ANF escrevendo. Depois a gente foi em mais JAI. Aí depois a gente entrou o Veja Eu Faço. Fomos eu Veja Eu Faço. Participamos, que é um curso que começou em ADM, mas daí abriu para contábeis também. Aí a gente participou também, o último foi o Congresso da Contabilidade. Teve aquele internacional também, Ah, da teve Ucrânia. internacional. Teve da Ucrânia. Teve da Ucrânia também, Ah, que a gente participou. tá. Que Que a daí- Anfi foi convidada, né? Isso, a gente participou remoto. E aí o último grande que a gente foi o de... E teve algum perrengue ou não? Todos. alguns muitos. Eu vou contar um perrengue, então, que esse é maravilhoso. A nossa coordenadora, daquele jeitinho, né? Que a gente adora, ela me manda uma mensagem, assim, ó, acho que numa quinta-feira. Oi, tu vai representar o curso num evento na Anfi, só que é numa faculdade da Itália, em italiano. Eu disse, tá, eu vou fazer como, né? Daí, então, assim, tem esses desafios, né, de participar dos eventos, por exemplo, participar em evento em outra língua, em outra instituição. Quando a gente vai nas outras instituições, a gente sempre tem, né, como é que eles estão, né? A gente sempre tem aquela espiadela, né, como é que os outros estão, pra gente saber se a gente tá bem, né? Mas é legal esse momento, né? E eu acho que quebrar a barreira, né? Porque a gente Quebrar não a gosta de barreira. escrever. A gente entrou em contábeis achando que era só números. Que era só números, que não ia tem- precisar escrever. Aí apareceu a Rafaela. É que quando a gente entra na faculdade, a faculdade é um conjunto de experiências, né? Então, tu tá vivendo experiências a todos os momentos. Então, tem experiências com as pessoas, tem experiência de relacionamento, tem experiência científica, tem experiência de aprender coisas novas, né? Até contato com a natureza, separação de lixo, organização, é tudo, é um conjunto. Mais ou menos nessa discussão, assim, nessa provocação, eu queria que cada uma falasse o que foi mais transformador na sua vida, assim, depois de entrar na faculdade, não só pela escolha do curso de Ciências Contábeis em si, mas o que foi o ponto mais transformador, assim, nossa, olhando lá no início, antes de começar, nas primeiras aulas, né, e agora, assim, o que foi mais transformador? Quem quer começar a falar? Assim, o que mais mudou como pessoa, como tudo, qualquer coisa? O que mudou? A gente sempre... cada ano eu faço esse exercício, assim. O que eu mudei, o que eu me transformei, né? Vocês sabem melhor do que eu até o quanto eu mudei nesse tempo. A gente se transforma, né? E é tão bom a gente poder fazer essa reflexão. Assim, nossa, na faculdade me oportunizou fazer essa mudança, esse convívio. Porque, por exemplo, eu vou começar então. Eu me transformei muito depois que eu comecei a dar aula aqui. Muito mesmo, como pessoa... como eu pensava, uma mudança, uma metanoia profunda, assim, um processo, não posso dizer que é concluído, né? É um processo inicial, assim, de uma transformação profunda, porque quando a gente fala, né, metanoia, que é uma transformação profunda, e iniciar esse processo é se dar consciência que a gente precisa mudar. E vocês como jovens, vocês têm um mundo pela frente.
Vocês têm muita coisa pra conquistar, gurias. Vocês recém começaram a conquistar as coisas de vocês. Então vocês estão fazendo essa transformação, vocês estão se conhecendo, vocês estão descobrindo as potencialidades, vocês estão descobrindo no que vocês são boas, né? Então, aquele processo que vai indo. Mas sempre tem a principal coisa. Quem quer começar a falar? Eu já falei a minha, eu mudei muito. Eu acredito que pra mim foi também uma transformação pessoal. No ponto de que a gente tem as disciplinas FOIs, nos incentiva a nos conhecer melhor. Então, eu sinto que pra mim isso pegou muito. A Gabriele que entrou lá no início, revoltada, brava, brigando com todo mundo. Aí agora eu paro, respiro, penso antes de falar, às vezes. E eu acredito que seja isso, sabe? O processo de buscar se conhecer. Que a gente busca... A ANF nos incentiva muito a entender qual é o nosso propósito. A gente buscar um autoconhecimento pra entender o que a gente quer realmente fazer da vida também. Então, eu acredito que seja isso, sabe? Que não aí é eu só entrei conhecimento técnico, né? não é só técnica. Porque a técnica a gente encontra em qualquer lugar. Então, o diferencial da ANF é esse, sabe? Nos incentivar a buscar mais, a procurar mais, a nos conhecer, a sempre querer mais também, sabe? Porque a técnica a gente encontra em qualquer lugar, de modo geral. Então, acho que esse foi um diferencial, assim. E só para quem está nos assistindo e não conhece a nossa metodologia, não conhece a faculdade, as disciplinas FOIL são as disciplinas Formação Autopsicológica e Intuitiva de Liderança, que são várias disciplinas que tem ao longo do curso, né? E vocês vão, à medida que vocês vão avançando no curso, cada uma dessas disciplinas vai trabalhando, né? Pontos importantes para a formação de vocês aí, que a gente chama de FOIL Skills, né? Que vocês vão aprendendo durante o curso. E aí, quem mais tem coisa para contar que se transformou? Cris? A minha orientanda, o bolo de milho mais maravilhoso dessa faculdade. Não tem quem faça um bolo de milho mais maravilhoso que a Cris. Bom, eu acredito que o que mudou muito, por exemplo, nós não nos conhecíamos. Então eu acho que por a gente ter essa amizade, que foi o que me levou a participar das coisas. Se eu não conhecesse as gurias, não tivesse alguém junto, eu não teria ido na Jaia, não teria ido nas viagens. Porque eu sempre fui uma pessoa que eu não ia nas coisas. Eu não gostava, não era muito ter participado, me entrosar. E daí, tendo as gurias junto, vamos, como a gente disse antes, vamos todas, se nós vamos todas juntas. Então, isso me fez aproveitar mais, participar da faculdade. Tu aumentou a tua sociabilidade. Isso. Tu se transformou no ponto social, de se comunicar mais, de se entrosar mais. Exatamente. Que legal, olha aí a Cris. E tu, Júlia? Eu acho que pra mim foi parte pessoal mesmo, sabe? Foi me entender como eu funciono, o que dá certo pra mim, o que não dá certo. Porque muitas coisas eu não entendia, assim. Então, eu tenho uma personalidade de tipo, é tudo da minha forma, do meu jeito. E isso pra mim foi tendo que ser desconstruído. Então, foi muito mais uma parte pessoal. E agora, chegando na finaleira, isso também me ajudou a entender as pessoas, sabe? Entender que talvez se eu agir dessa forma com essa pessoa não vai dar certo. Então, acabou tanto me ajudando na parte pessoal como na parte profissional também, Claro, assim. porque tu já chega, né, Chega mais uma bagagem no uma mercado bagagem. de trabalho. E tu, Nath? Eu acho que além do pessoal, a parte profissional. Porque quando eu escolhi fazer contábeis e que vim pra cá e tudo mais, a gente pensa, tá, vou chegar aqui, eu vou fazer contabilidade, eu vou trabalhar no escritório, eu vou trabalhar no banco. É isso que a gente pensa que contador faz. Trabalha no escritório, trabalha no banco. E, cara, assim, eu acho que pra quem tá entrando também em qualquer curso, não entra pensando já onde que tu vai sair. Porque eu não sabia que contador podia ser perito, por exemplo. A gente aprende na faculdade. A gente aprende na faculdade. E daí, tanto é que quando eu fui pra área do empreendedorismo, ai, meu Deus do céu, tipo, tá, tu tá fazendo contabilidade, mas tu vai abrir uma cafeteria. Tá, mas... Tem tudo a ver. São né? coisas que se verdade, tá em complementam. Então, tipo, contabilidade é um curso muito base, assim, que tu consegue usar pra tudo, pra tua vida. Então, muito pra quem tá entrando e tudo mais, cara, vai de mente aberta, assim. Porque pra mim, muito mais que o pessoal foi a parte profissional. Que tu não precisa entrar num curso saindo o que todo mundo faz. Claro. Tu pode usar aquele curso pra muita coisa na tua vida. Então, tanto é que aqui estamos cada uma numa área da contabilidade. Uma tá no escritório, outra no banco, outra tá numa auditoria. Então, tipo, é muito disso, sabe? De tu aproveitar. E eu acho que muito disso também foi porque a gente aproveitou o curso. Foi porque a gente... Meu Deus, a gente fazia pergunta pro professor aleatórias, assim. Tipo, tá, mas o que tu faz? E isso nos ajudou muito, sabe?
E um ponto também é que os professores, eles atuam nas áreas que eles dão as disciplinas. E isso facilita muito a vida do aluno também. Então, é muito, muito nesse sentido, muito mais no sentido profissional também. Que legal. E tu, Kelly? Com certeza, eu evolui bastante na maneira de pensar e de agir. Porque quando eu entrei aqui, eu tinha um pensamento, tipo, não vou sair de casa, não vou ficar com meus pais, coisa assim. Eu trabalhando no escritório ali em Silveira. E hoje não, hoje eu penso que eu preciso crescer, eu preciso sair, me aventurar e me conhecer. Tu implantou uma ambiçãozinha aí. Isso. Eu queria mais, queria buscar mais. E quando eu entrei na faculdade, a primeira coisa que eu falei, eu quero tá num RH ou um departamento pessoal. Todo mundo aqui que me conheceu durante a faculdade sabia que eu queria isso. E hoje eu consegui. E eu quero mais, eu vou buscar mais. Que legal. É incrível essa transformação, né, que a faculdade faz. Às vezes o meu filho às vezes pergunta assim, mas o que isso aqui a faculdade, né, vai fazer? Eu digo assim, Henrique, a faculdade ela é divertida, ela é chata quando ela tem que ser chata, ela é rígida quando ela tem que ser rígida, ela é legal quando ela é legal. Por quê? Porque são os momentos. Na sala de aula, a gente não vai conseguir ser engraçado e divertido porque a gente tem disciplinas técnicas, mas tem tanta experiência, né? Tantas e tantas experiências que são boas. E, por exemplo, nesse momento em que vocês se reuniram para organizar os eventos, para criar coisas, vocês estão trabalhando habilidades psicoemocionais de vocês, psicossociais, onde vocês estão aprendendo coisas. E, então, em cada um transformou. Né? Eu me transformei, vocês se transformaram, isso é muito positivo, que a faculdade oportuniza. Eu acho que quem está nos assistindo em casa, no Instagram, no YouTube, eu acho que não tem a consciência quanto a faculdade ela pode ser transformadora do ponto de vista da nossa sociabilidade, porque é diferente da casa com nossos pais. Então, às vezes o jovem está em casa, eu não vou para a faculdade, não sei o que, tem um medo, né, de sair de casa para vir fazer faculdade, né, cursar um curso, enfim, da sua aptidão. E vocês são a prova, né? Que deu certo, né? Tá dando certo, né? Tá dando certo. Gente, eu acho que a gente tem que fazer uma brincadeira agora. Certo? Medo. E aí, a gente vai fazer uma brincadeira agora. Vamos fazer uma brincadeira. Então, essa brincadeira se chama Contabiliza Essa! Tinha que ter uma musiquinha de impacto agora. Né? Essa brincadeira é o seguinte, ó. Eu vou falar se vocês fariam ou não fariam, e aí eu vou dar umas ideias e vocês vão escolher, certo? Cada uma fala o que vocês preferem, tá? Primeira pergunta aqui é coisa de contabilidade, né? Primeira pergunta aqui, né? Já fez um lançamento errado e fingiu normalidade? Já? Já? Sim. Aí alguém perguntou e ninguém sabe. Não sei, não, só apareceu. Lançamento contábil, pra quem nos assistindo, né? É uma técnica da contabilidade, né? Fingiu que tá errado, deu problema, né? Depois lá na frente ajusta. Uma pergunta pra vocês é o seguinte, ó. Qual foi o pior problema de digitação que virou um problemão? Alguém tem algum? Na vida profissional? Um erro de digitação que virou um problemão? Eu acho que é a gente escrever em caps lock mesmo, assim. É verdade. Às vezes a gente manda gritando Sim. sem querer. Já aconteceu isso com você, assim, por que tu tá falando guri? Sim, Não, às porque vezes tu tá gritando. Tu vai responder a pessoa e tá em caps lock e parece que tu tá brigando com a pessoa. Essa aqui é muito, muito clássica. Excel ou cálculo no caderno? Excel. Natália, explica pro jovem que tá nos assistindo. Você que tá em casa, que é jovem, que não sabe o que é Excel. Meu amor, essa menina, foca nela, ela vai te explicar o que é Excel. Excel é um... Tá. Explica. Não, é um sistema de planilhas. Onde lá tu faz mágicas com aquilo. Essa palavra é importante, repete. Faz mágicas com Excel. Mágicas. Aí chegou o Marcelo e aí ele dava umas aulas assim que eram milhões de fórmulas. Eu não sei de onde que ele tirava tantas fórmulas. Mas assim, cara, Excel é vida. Não faz cálculo à mão. Foca nela e guarda essa frase. Não faz Excel cálculo é à vida. mão, faz cálculo no Excel. Excel, né? A gente Mas eu ama ainda Excel, lembro que né? na primeira aula de custos, o senhor fez a gente fazer tudo Ai, à mão. senhora, meu tudo à pau mão. vai derreter todo aqui, cara. Tudo à mão. Tudo à mão. Não Tudo pode à mão. ser. Tudo à mão. A gente Também. fazendo os cálculos do Todos os DP pro cálculos sistema depois fazer. Todos os cálculos de custo à E mão. nas aulas do Marcelo, ele fazia no computador do professor ali e nós tinha que acompanhar no nosso note. E às vezes tinha
Calma, Marcelo, a gente tá fazendo Não, as e vocês não sabem o que eu aprendi com a vida. Sabe o que eu tô fazendo agora? Eu faço os cálculos no computador do professor e eu deleto tudo. Tudo, eu excluo tudo, ninguém mais consegue. Sabe o que eu descobri? Que eu saía da sala pra tomar café e vocês iam lá mexer no computador pra pegar os exercícios resolvidos. Aí, tá rindo porque é verdade, né? Tá rindo porque é verdade. Eu descobri isso aí. Pensando se era verdade. Eu descobri que era verdade isso aí. Esse a gente não fez. Eu acho que esse eu- a gente não pensou. Aí agora, o que eu faço? Eu saio da sala e deixo os exercícios resolvidos? Não, eu não deixo os exercícios resolvidos. Eu vou lá e deleto ele, eu excluo ele. E aí, uma aluna teve a capacidade de dizer assim, professor, por que o senhor excluiu o exercício resolvido? Eu sei, porque eu sou demônio, eu sou mal. Eu não quero que você... Mas Iam lá com... Copiar. Copiar e mandar o Mas seu esse a e-mail. gente não pensou. Esse a gente não foi tão longe. Esse a gente não não foi tão Essa longe. essa aí vocês dormiram nas palhas. Tem gente, ó, mais empolgada A gente que vocês. corria pra quem tinha conseguido fazer. Geralmente a Natália era uma que acompanhava o professor. Vocês Aí no acreditam? intervalo a gente corria. Me ajuda aqui que eu empaquei dessa forma. Ah, aqueles Ou a exer- gente compartilhava planilha Excel, isso a gente fazia. Sim. A gente fazia Drive. compartilhar. Aquele exercício de curso com milhões de Isso, Cada um Tá, faz sim. uma, cada um vai fazendo Cada Não um faz façam isso, uma, cada um faça o seu exercício. Ah, que delícia. Vocês Não, têm divida o saudade, né? exercício, divida. Não precisa cada um se fazer. Faça só cada uma parte. Cada um faz faz uma parte e Gente, dá tudo entrega. certo. Eu tenho mais um quadro pra gente fazer agora. Já falamos o Declara, já entregamos aqui umas fofocas. Agora vamos fazer o outro quadro. Declara ou sonega? Música de tensão. Esse é ótimo, esse é ótimo. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. O declara é se assume ou admite alguma coisa, tá? E o sonega a gente finge ou deixa de lado ali, faz de conta que não aconteceu, né? Se faz ali, né? Faz a sonsa ali, tá? Primeira coisa. Pergunta que não quer calar. Declara ou sonega? Já plagiou TCC? Não, plagiar não. Não. Plágio Não? não, a gente Sonega. muda as palavras. Como é que é? A gente chat muda as reescrever. palavras, a gente reescreve. Ai. A gente parte deu uma ideia. Quer Não, dizer, Rafael, não deixa passar. eu acredito que Rafa, não, não, porque ninguém o deixa TCC passar. passou, então não. Ah, então pessoal, então alguém não viu, né? Alguém então não viu. Fica uma dica aí pros professores aí, ó. Talvez alguém não esteja vendo. Quarta essa. Já fingiu que estava ocupado pra não ajudar ninguém no fechamento? Declara. Gente, eu faço Declara. muito isso, declaro. Às vezes eu fico ali. Sabe o que eu descobri agora? Eu boto o fone de ouvido e não tô em reunião nenhuma. Mas todo mundo acha que tá. Todo mundo não atrapalhar ele que ele tá em reunião. Eu tô fingindo. Que horror. O pessoal vai ficar sabendo agora. Tá. Corta esse pedaço. Já não participou de um trabalho em grupo que nem tava na aula e depois entregou o trabalho? De entrar no grupo? É. Já? Sim, declara. Mas você Declara. sempre de cara de pau. Só coloca meu nome. Assim, não veio na aula. Muito! Meu nome ele Alguém Bota não veio meu na aula, daí as gurias dizem, hoje tem trabalho. Ai, coloca meu nome aí. É, sim. Nossa, vocês E são depois, muito na hora de cara pau. apresentar, lendo o que os outros colocaram. Tu fez isso? Sim. Tudo. Meu, precisa muito cara de pau. Eu tô até com Ou vergonha. divide, eu faço um trabalho, tu faz o outro. Esse eu já fiz, o próximo é teu. Essa pergunta aqui, agora eu vou ficar muito atento a ela. Ai. Vocês já usaram IA, inteligência artificial, pra entregar um trabalho e dormiram tranquila? Declara. Declara. Declara muito. Declara muito. Gente. Quem nunca? Muito, Quem muito. nunca? Ai, Ainda se mais se existisse for a IA na minha época do ensino médio. Ainda mais quando pedem pra resumir artigo. Ainda Aí mais sim, quando jogava existe na IA e igual na internet. Qual o sentido? Não foi tu que tava fazendo bronzeamento e... Ah, sim, eu tava tomando banho e só fazendo uma prova. Acontece Cara de às pau, vezes. meu. Vocês são... Olha, tá louco. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Essa aqui é ótima. Já colocou que sabia falar inglês só pra participar de uma seleção ou Excel? Sim. Já fez isso, Natália? Mas daqui era só quando a gente fazia Gente, a gente isso. olha pra Natália com essa carinha, né? Já usou Não. IA, já... Ela é bem assim. Não, tá louco. Não, você é isso uma era mais- Depois que eu descobri que cobra. fazem entrevista em inglês, eu não dá pra- declaro. Não, Só isso que era não dá mais. pra- Isso era bem no início do curso, quando a gente No tinha que Excel entregar. básico. Isso era Não, bem. olha. Agora não dá, né? Outra pergunta muito importante, essa aqui eu acho que é a mais impactante. Já calcularam quanto que vocês gastam em iFood? Declaro. Sonega. Não, só é. Sonega. Depois a gente não sabe, né? Por que as Olha, coisas... sumiu o negócio aqui do dinheiro, cadê? Olha, não sei o que aconteceu. Essa aqui é ótima. Vocês já mandaram planilha errada?
Sim. Pra cliente, pra trabalho. É claro. Já mandaram pra ele errado? O e-mail sem Como que não, anexo. Natália? O e-mail Tu já sem até mandou anexo, no trabalho, evento pra ele sim. errada, fingiu, fez aquilo, dá pra Não, mas aí foi intencional. Não foi Ah, sem intencional. querer. Ah, tu Não nunca vale. confundiu o Tá. anexo ali no e-mail e mandou um Teve errado, que excluir o sem querer. e-mail. Não, Já excluí, faz. mas acho que não. Já enviei e-mail sem Desconsidere o anexo. anterior. E-mail sem anexo eu já enviei, mas... Sim. Ah, eu sempre lembro daquele E-mail sem meme anexo. Segue do avião, a anexo. escada. Quando a gente manda, vem na minha cabeça. Quando eu mando um e-mail e esqueço do anexo, eu sempre lembro do avião e a escada, sabe? Esse meme é maravilhoso, gente. É muito bom. Gente, eu adorei o nosso bate-papo. A gente já aí. Eu quero agradecer esse momento que a gente teve aqui. Principalmente por compartilhar as histórias de vocês, a trajetória de vocês. Que vocês construíram aqui dentro é tão lindo, como a gente se transformou junto, né? Eles não sabem, você que tá nos assistindo aqui, nós tínhamos embates horríveis na disciplina de A história A história do lobo. Ah, gente, Deus, que caos. aquela história do lobo foi maravilhosa, Foi. né? Não. Nossa, traumatizou. Traumatizado, cara, traumatizado. Nunca Ele não mais. pode ouvir a história do lobo, né? Não. E aí tá num livro, tá num livro do Henrique. O Henrique tem. É num Meu livro, Deus, sim, tortura com ele. É pedagogia. É pedagogia. Pedagogia. Mas a gente se transforma, né? Esses momentos, assim, eu acho que não tem como esquecer, porque são transformadores. A gente entra aqui e sai transformado. E vocês são a prova do produto de qualidade que a gente entregou para a sociedade. A gente está entregando pessoas melhores, a gente está entregando pessoas que têm uma sociabilidade, que estão em busca dos seus objetivos, né? De novas coisas. E eu acho assim tão lindo ver o jovem tá empreendendo, tá buscando uma carreira no banco, tá se encontrando no departamento pessoal, tá se encontrando na auditoria, tá se encontrando na contabilidade. E são coisas que às vezes o jovem, ele diz, meu, o que é contabilidade? Como tu falou, como que contabilidade... Cara, tu não quer contabilidade, mas tu vai trabalhar num negócio, a tua família vai ter, de repente, uma padaria, vai ter um mercado, vai ter um posto de gasolina, vai ter uma distribuidora, e tu vai atuar. E aí tu se transformou para contribuir com aquilo, com a sociedade. Eu acho que é fantástico o que vocês construíram até aqui. Eu fico assim, ó, muito orgulhoso de tudo que a gente construiu junto, né? Das loucuras que a gente já passou nesse curso. A gente já teve pipoca, bate-papo, a gente já falou... Festa junina. A gente tem, junina. vocês lembram? Tem um episódio que eu me lembro muito, que a nossa aula de, acho que foi de controladoria, a última ou a penúltima de controladoria, que a gente começou, só falou da vida. Sim, Não sim. da vida dos outros, a gente falou Da da nossa, nossa vida. nossa vida. Vocês lembram, Quantos conselhos deu pra gente? vocês lembram da gente comendo? Sempre. Comendo. Aquilo ali, gente, pra mim, depois eu fiquei refletindo, né, que a gente não ficou necessariamente falando de controladoria, mas a gente ficou falando das nossas vidas, de coisas das nossas vidas, de relacionamento, de tudo, a gente falou de tudo ali, né? E eu acho que esse é um momento, assim, que a faculdade oportuniza não humanizar o ensino. Não só a gente ficar naquele ensino técnico, e esse foi o meu erro, talvez em custos no início, né? Eu queria ser muito técnico, eu tava numa ansiedade de qualificar vocês tecnicamente, e eu não tive, talvez no primeiro momento, a sensibilidade de entender que não era um excesso de técnica que vocês precisavam, e sim acolhimento. Isso. Acolhimento. É muito bom a proximidade também que a Anf dá dos alunos com os professores. Não é, aquele lá é o professor. Tu só se dirige a ele como professor, alguma coisa da aula e deu. Não tem essa amizade. E aí, professor, como é que tá? Precisa alguma coisa de fora. Até quando a gente saiu, todos os professores ficaram abertos. Se vocês precisarem alguma coisa na vida, me manda uma mensagem, precisa ajudar. Esses dias mesmo eu tinha uma dúvida. Mandei mensagem, Jéssica, me ajuda. Me salva. Me salva. E os professores estão sempre disponíveis. Qualquer professor que tu mandar a mensagem, eles vão te ajudar. E Então, a gente essa é criou uma importante. amizade também, né? Então todo mundo vibra pela gente. Então, Nós indo pra Santa Maria, eu te dando conselho pra digitar na Ernest. quando Tu tem que ir pra Ernest. Eu dizia pra assim, Júlia, tu tem que ir pra Ernest. Claro que é uma... Depois que a gente cria essa afinidade, e eu entendi que era necessário fazer esse acolhimento, né? Que não era só técnica, né? A relação fica transformada. E aí a gente eu levo isso para a vida, porque no ambiente empresarial eu também penso a mesma coisa. Se a gente acolhe as pessoas de uma forma genuína, a gente consegue extrair o melhor delas.
E não é impondo técnica massiva, excessiva, que a gente vai conseguir transformar as pessoas. E sim, aplicando esse humanismo, entendendo as particularidades. Isso eu acho que para mim é o mais transformador. Eu sempre reflito sobre isso, né? E eu penso, nossa, aqui ficou uma lição para minha vida. E vocês fizeram parte disso. Então, eu quero, assim, agradecer do fundo do meu coração essa transformação que vocês oportunizaram. Eu não quero chorar, se eu chorar estraga o Botox, né? Mas eu quero agradecer porque foi muito importante ter cruzado com vocês, porque as nossas vidas parece que estavam ali, né? Foi no momento de dificuldade minha e a gente conseguiu se transformar junto. Então eu agradeço do fundo do coração ter podido viver essa experiência com vocês e estar esse tempo junto e ver o quão vocês estão se transformando na vida profissional, na vida acadêmica. É lindo isso, assim, ó. Credo, tá louco, eu quero... Alguém quer deixar uma mensagem pros futuros? A mensagem, o último quadro, vou inventar. Se eu tivesse que dar um conselho, cada uma tivesse que dar um conselho pra uma piazada que tá em casa agora. Quem tá lá passando o dedo no Instagram agora, no YouTube, não sabe o que tá... Apareceu esse vídeo pra ti? Presta atenção no que elas vão falar agora. Natália, se tivesse que dar um recado assim rápido pra um vivente que tá em casa, te liga, te sacode, o que tu ia falar? Cara, acho que primeiro, quando a gente sai do ensino médio, e quando a gente sai do ensino médio, quando a gente tá durante a faculdade, a gente tem ainda a desculpa que a gente é estudante. E nesse período a gente pode e a gente tem a oportunidade, vamos dizer assim, de poder errar. Então, cara, se tu tá nesse período, ainda testa tudo que tu pode. Não pensa que só entrar dentro da sala de aula, pegar o conteúdo, ir embora, entrar de novo e fazer esse ciclo, só assim tu vai conseguir alguma coisa e tu vai conseguir evoluir pra alguma coisa que não vai. Muitas coisas que a gente conseguiu e teve a oportunidade, a Júlia da Ernst e tudo mais, a gente conseguiu fora. Então, a faculdade, a ANF, ela dá muito essa oportunidade de a gente ver esse mundo lá de fora. Então, se tu tá entrando numa faculdade, cara, vai como se aquilo é a primeira faculdade tu e a única vez que a gente vai fazer contábeis na vida. Então, aproveita aquilo com o teu máximo, assim, e dá teu máximo em tudo. Não é fácil. Não dá pra dizer que fazer faculdade é, meu Deus, um mar de rosas. Não é. Não dá pra dizer que não é. Só que tu só vai conseguir colher o fruto se tu resolver pagar o preço daquilo. Claro. Sim. Então, é muito disso. Não só da faculdade, mas da vida também. Tu não vai chegar lá no final com um emprego ou trabalhando numa Big Four, trabalhando num banco, estando ali, se tu não resolver e tu não decidir pagar o preço daquilo e tu não fazer por ti. Então é muito disso, assim. Quando a gente tá no ensino médio, tô com o pai e com a mãe, tá tudo de boas, né? Tá ali tranquilo. Mas, cara, vai assim. A mãe compra. Exato. A mãe compra e tudo mais. Mas vai aquilo como... E agarra aquilo como se fosse teu. E, na verdade, é nosso, né? Mas, enfim, aproveita ao máximo, assim. O que eu mais digo que a gente passou a faculdade realmente aproveitando tudo. Porque é muito ruim também tu chegar no final e dizer, por que eu não fiz? Só que não adianta, não vai voltar. Não. Então, vai assim, de cabeça. Assim. E tu, Gabi, o que tu diria, assim, se tu fosse dizer, isso aqui tu não... Eu acho que é a mesma coisa, Natália. Aproveitar ao máximo, se jogar, abraçar tudo que dá, fazer tudo que dá pra fazer no curso. Se experimentar, né? Exato, se experimentar em diversas áreas, se tiver oportunidade. Mas e abraçar, sabe? O que vem do curso, abraça, pega pra ti, participa. Porque a gente não se arrepende de participar. A gente não se arrepende. A gente se arrepende de não participar. De participar, a gente vai, a gente se joga. Às vezes não é a melhor coisa da vida, mas tem história pra contar. Mas se a gente não participa, o que a gente vai falar depois? Então, acho que tem que aproveitar ao máximo. Um branco batido, né? Eu acho que a gente aproveitou muito e, assim, eu não me arrependo de ter participado de nada que eu participei. Pelo contrário, poderia ter sido até mais. Sim. Legal. Mas eu acho que é aproveitar. E tu, Kelly? Eu acho que é muito dessa coisa de se experimentar. Eu me arrependo um pouco de não ter me experimentado antes de ter saído da faculdade. Que eu queria muito ter ido para um escritório para ver se eu gostava, se era isso que eu queria. E a gente te falava, cara. Eu sei, eu me arrependo. Vamos dar um momento mijada nela. A gente falava isso, cara. A gente avisou. Eu me lembro no dia ela saindo lá no estacionamento, eu e ela disse,
não sei, mas se é isso que tu quer, então por que tu não foi ainda? Eu dizia assim, vai pro escritório. Lembra que a Desde gente o início falava? tu tem na tua cabeça Eu que tu lembro. quer o RH. Porque não foi ainda. Por quê? A Kelly era a única definida, assim, ó, que ela sempre Ela ia sempre, pra RH. cara. Sempre. Viu só? A gente tá, tava mas lá, agora finge perdida. dar uma dica. Volta. É isso, a gente não sabe o que a gente quer, mas a gente tem que se experimentar, tem que ver se é isso que a gente gosta. Se der errado, tenta outra coisa, não desiste, não para aí. A gente tem que buscar sempre crescer, querer mais, buscar mais, não parar na nossa vida monótona de fazer, eu vou fazer isso e deu. Não, cresce, busca, procura mais É que quando é conhecimento. muito novo, não tem essa consciência. Aí tava lá, parado, né, 16, 17 anos, não tem essa consciência. Se eu pudesse ir lá no passado e dizer assim, Marcela, te liga, cara, te liga. Eu ia, mas não dá, né? A gente até tomou um choque de realidade na aula FOIO, que tipo, foi um tapa na cara pra Vamos com a todas Jussara, nós. que vocês estavam todos chorando. A Jussara falou. A gente tudo. saiu de uma... né. Dela também, mas o Ricardo, a gente tomou uma bem forte, assim, que foi, tipo, acordem pra vida, sabe? Vão atrás dos seus sonhos, busquem seus sonhos. A gente tava estancada não, a gente tava parada, todas paradas ali. E foi que a Júlia conseguiu mudar, eu fui atrás de buscar outra coisa, a Cristiane conseguiu se adaptar no hotel. Todo mundo teve uma evolução depois daquela aula dele, mas a gente tava refletindo e foi realmente um tapa na cara da gente. Pra É acordar assim. uma coisa transformadora, né? Pra mudar. E tu, Júlia, se tivesse que dar um recado pra essa gurizada, uma dica preciosa, o que tu ia falar? Eu acho que o principal ponto é saiba o teu propósito, saiba o que tu quer e o que tu almeja pro futuro. Não pensar só no hoje, mas pensar o que a Júlia quer ser do futuro, buscar traçar isso, mas aproveitar o caminho também, abrir a oportunidade, porque aquilo ali vai estar trazendo bagagem. Então, assim, todas as experiências que a gente teve foi uma bagagem pra mim, mas saber onde eu quero chegar, e a graduação também teve isso, assim, de ampliar o horizonte. Eu não preciso ser só essa coisa, eu posso ser muitas Não precisa se limitar possibilidades. na caixa, Eu não né? preciso me limitar. Então, um ponto também que, assim, a contabilidade não precisa ser só isso. Eu posso ser todas essas opções. Então, saber ter um propósito, saber onde eu quero chegar, o que eu quero ser. Mas isso não quer dizer que eu não posso fazer uma viagem, isso não quer dizer que eu não vou lá vender o cachorro-quente, sabe? Você jogar pra isso e viver aquilo, sabe? E eu acho que um ponto que nem as gurias falaram, assim, eu acabei entrando já numa empresa que eu ganhava bem, assim. E eu me estagnei naquilo, porque eu criei um estilo de vida que me bancava aquilo ali. E eu acho que é importante, quando a gente tá no meio da graduação, fazer mais estágios, experimentar mais coisas. Porque como é que eu vou saber se eu não gosto de perícia, se eu nunca estagiei numa perícia? Como é que eu vou saber se eu não gosto de DP, se eu não fiz? Então, isso eu peguei muito de uma professora que um dia me disse assim, Júlia, tu não vai voltar a ser o que tu era antes. Se der tudo errado hoje, tu tem a bagagem do que deu errado. Tu vai partir daqui pra frente. Não tu vai voltar pra trás. Não, é a partir dali. Então, independente se deu certo, se deu errado, segue, faz. Porque tu só vai saber se tu fizer. Se tu não fizer, não tem como saber se eu vou gostar, se eu não vou gostar. Então, eu acho que a gente se limita um pouco nisso e eu diria, não se limita. Vai e faz. Faça, né? Acho que essa palavra a gente falou bastante. Faça. E tu, Cris, me orientando, maravilhosa. Bom, eu acho que o melhor a se dizer pros alunos que estão ali no terceiro ano entrando na faculdade é não tenha medo. Porque Vai. a gurizada tá com medo, né? Com medo. Eu vejo por mim, quando eu vim, muito chorei na casa do estudante sozinha. E olha que eu moro aqui, o do Recanto é 40 minutos da minha cidade. Mas é que eu sempre fui acostumada muito com a família e coisa. E eu tinha medo. Como eu disse, eu não era de me aproximar das pessoas. Eu não conhecia ninguém aqui. Então eu chorava sozinha. Eu lembro do meu primeiro aniversário. Eu chorava de noite porque eu tava sozinha. E tudo passa, tudo é experiência. Ai, eu vou chorar também. Tipo, tu conhece as pessoas. Isso é muito bom. Não tenha medo. Porque eu não quero uma faculdade, eu vou ficar na empresa da minha família. Mas se tu fizer uma faculdade, tu pode agregar muito na empresa da tua família. Então vem fazer contábeis, principalmente. Não tenha medo. Tudo que tu... É como a Júlia disse, é uma bagagem que vai te agregar. Uma faculdade não vai ser perdida se tu não for pra uma grande empresa. Todo o conhecimento que tu adquirir nessa faculdade vai agregar muito pra tua vida. Com certeza. Ai, gente, tô com dor no coração de dizer que tá acabando. Ai, tá tão bom o nosso bate-papo. Gente, quero agradecer a presença de vocês, certo? Então, vou finalizar aqui o nosso
o nosso podcast. Para você que está nos assistindo em casa, não esquece de seguir o perfil do podcast no Instagram. Então vai lá, segue, dá joinha em todos os reels, curte as fotos, pelo amor de Deus. Pode nos marcar, marca o professor Eloy, marca o professor Marcelo, marca o professor Leandro, marca todo mundo lá. E também seguir os nossos vídeos semanais, né, no YouTube, certo? E se não tá dando tempo de assistir no YouTube, bota no nosso Spotify lá, tem um podcast lucrativamente lá. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Infelizmente eu estou acabando esse episódio maravilhoso com essas lindas da Contábeis. Agradeço a participação de todos e deixo aqui um até breve. Tchau, tchau, pessoal. Abração. Feito!